Oi, amados, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E, amados, nossa, como tem sido corrido o nosso tempo, né? Como os nossos dias têm sido difíceis em questão de encaixar e a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer naquele único dia que a gente tem. Mas eu dou graças a Deus porque aos poucos Ele tem me ajudado. Aos poucos ele tem me incentivado a não desistir e a continuar tentando até conseguir, né? E assim, sabe, amados, hoje o nosso tema vai falar sobre algo muito importante que muitas vezes nós deixamos passar na nossa vida, sabe? Eu estava num culto de serviço na nossa igreja, né? Um culto que ele foi designado e exclusivo para falar do servir, né? Do que é o servir, para que nós servimos, porque de fato a igreja não é só chegar e fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Nós estamos ali para servir a alguém e de fato não é o pastor. Nós estamos ali para cumprir certos desígnios que o próprio Jesus nos ensinou e nos deixou, né? Então, assim, durante esse culto de serviço, surgiu ali uma questão que o rapaz que estava pregando e falando, ele falou sobre escolha e decisão. E eu parei e eu fiquei refletindo sobre aquilo e, sabe, refletindo, isso já tem um tempo. Mas eu gosto, sabe, amados, de ficar meditando nisso. E muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, na célula retrasada, uma irmã pregou e eu falei, meu Deus, as coisas vão se completando para que você possa verdadeiramente esclarecer se aquilo realmente é o que você de fato está pensando, sabe? Se aquilo realmente está vindo de Deus para nós, né? E eu achei muito interessante ele ter falado dessa diferença entre escolha e decisão. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse: escolha versus decisão. Bom, amados, num dado momento ali que ele estava falando, o rapaz, né, esse pastor estava falando, ele falou assim: aquele que escolhe, num dado momento desiste. Mas aquele que decide vai até o fim com a escolha que fez. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. E na célula retrasada nós falamos um pouco, né, sobre justamente escolher. Sobre escolher, sabe? E eu achei muito interessante a maneira com que Deus trabalha o nosso livre-arbítrio. E quando ele, por exemplo, nos dá, né, lá em Deuteronômio, uma escolha, que de fato ele fala, olha, eu estou colocando sobre ti bênção e maldição, escolhe. Ou seja, somos nós que escolhemos. Ele dá uma dica, né? Ele fala, escolhe, pois, a bênção para que tudo te vá bem, mas ele não te obriga a escolher. Muito pelo contrário, ele coloca lá, olha, as bênçãos elas virão com todo esse pacote, mas a maldição também vem com todo esse pacote. Aí cabe a vocês escolherem o que vocês querem. E meditei também na situação de Josué. Quando Josué chega para o povo de Israel, né? Porque Josué ele sucedeu ali a Moisés. E aí, num dado momento, ele chega para o povo e fala assim: olha, vocês estão numa idolatria profunda, entregues a outros deuses, fazendo coisas que o Senhor abomina, fazendo coisas que o Senhor não gostaria. Mas eu vou falar para vocês uma coisa: se vocês querem seguir esses deuses, direito de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu acho muito interessante a maneira com que Josué fala. Nós vemos de fato que Deus, então, ele coloca ali duas vertentes. Olha, eu estou colocando sobre vocês bênção e maldição, vida e morte. Escolham. E aí, de fato, nós vamos ver que tudo realmente parte de uma escolha, né? Tudo na nossa vida começa com uma escolha.
E ali durante esse tempo onde nós fizemos uma escolha, porque eu acredito que Josué ele primeiro escolheu servir a Deus e analisar se aquilo de fato era bom para ele, era bom para a família dele, até que ele realmente decidiu. É isso que eu quero. O povo de Israel, de muitas formas, caminhou vacilante com Deus. E nós vamos entender na palavra do Senhor por que tantas vezes eles caíram. Porque, de fato, poucos decidiram. A maioria só escolheu. E chegou um dado momento que eles falaram assim, hoje eu escolho isso, mas amanhã eu vou escolher outra coisa. É como uma roupa que a gente escolhe. Eu estava aqui agora me arrumando, né? Porque daqui a pouco é o culto de mulheres lá na minha igreja. E eu estava aqui escolhendo qual roupa eu ia usar. Mas eu vou usar para o culto e depois do culto eu vou tirar e vou colocar outra roupa. Então, amados, não podemos nos apegar às escolhas. Nós precisamos decidir aquilo que nós queremos na nossa vida, para a nossa vida, as pessoas que queremos que caminhem conosco. Decisão. Decisão é uma palavra que define o que começou com uma escolha, mas que agora você de fato decidiu que você quer seguir. Eu muitas e muitas vezes tentei fazer dieta, amados. Eu escolhi mudar o meu hábito alimentar. Mas eu de fato não decidi que eu queria. Então eu começava e daqui a pouco eu já estava caindo. Já estava pendendo para outro lado. Mas a partir do momento que eu decidi, que eu falei, Senhor, eu vou fazer um jejum. E hoje nada vai me impedir de fazer esse jejum. Eu fiz os meus jejuns. E nada me impediu de fazer. Teve um dia que eu tava fazendo jejum, amados. Aí minha menina chegou com um pedaço de chocolate, o chocolate que eu mais gosto, e quase encostou na minha boca. Eu olhei, minha boca encheu d'água, mas eu falei com ela, falei, não, filha, obrigada. Hoje eu estou fazendo jejum. E muitas vezes nós vamos precisar reavaliar a nossa vida para ver se nós, de fato, decidimos por algo ou se nós apenas escolhemos. E nós vamos vendo ao longo da palavra de Deus essa escolha. E que essa escolha, ela precisa se tornar uma decisão. Já vai abrindo a sua Bíblia comigo aí, por favor, lá em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 14 e 15, que são falas de Jesus. Jesus falando. E nós precisamos analisar todo o contexto bíblico, principalmente quando se trata de Jesus, porque nós vemos no contexto religioso uma espera das pessoas para que Deus obrigue elas a fazerem alguma coisa. Não, eu vou continuar indo por esse caminho porque Deus vai vir aqui, Ele vai me obrigar e Ele vai me... E amados, eu aprendi que não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus seria muito carrasco se Ele fizesse isso. E isso realmente entraria numa contradição muito grande com o que aconteceu no Jardim do Éden, por exemplo. Porque se Deus nos obrigasse a alguma coisa, Ele teria obrigado Adão e Eva a não comer do fruto. Ele teria obrigado Caim a não matar Abel. E Deus não trabalha com essa obrigatoriedade. Deus, Ele quer ser escolhido, Ele quer ser amado porque nós decidimos amá-lo. Não é à toa que no primeiro mandamento Ele vai dizer: amai a Deus sobre todas as coisas. Mas Ele não vai falar assim, vocês vão me amar de qualquer forma e vocês não. Tanto é que Ele continua falando, não façam para vocês imagem de escultura. De nada no céu, nem embaixo na terra. Então ali Deus está dando os mandamentos, mas hora nenhuma Ele está dizendo assim, vocês vão fazer porque eu quero e obrigou todo mundo. Deus ele não fez robôs, amados. Nós não somos programados para seguir uma programação. Entende? Nós estamos aqui, nós temos os mandamentos, mas é uma escolha nossa cumprir. Tanto é que tem pessoas aí fora que, por exemplo,
tem um mandamento lá, não adulterarás, e a pessoa adultera. E tem um mandamento, honrar a pai e mãe, e a pessoa não honra. Então, de fato, são escolhas que nós fazemos. E muitas vezes, por exemplo, eu tive oportunidades de trair o meu marido. Tive. Mas eu não apenas escolhi estar casada com meu marido, como decidi que eu teria apenas um homem na minha vida. A não ser que ele, optasse por seguir a vida dele e eu ficasse só e, não sei, Deus tivesse outro plano pra mim. Mas a minha decisão foi essa. Decidi ser mãe. Eu não apenas escolhi, mas eu decidi ser mãe. Então hoje eu procuro cumprir o meu papel de mãe. Estar perto das minhas filhas, apoiar as minhas filhas, ouvir as minhas filhas, estar com elas, compartilhar momentos. Eu sei que muitas não têm condição de fazer o que eu fiz, por exemplo, que é eu sempre procurei trabalhar para mim mesma, para eu poder estar com as minhas filhas. Eu nunca deixei as minhas filhas na mão de ninguém. Elas iam para a escola? Iam para a escola, porque é uma questão até social também ali, Mas era eu que levava, era eu que buscava e eu passava o resto do dia com elas, ensinava para casa e sempre estive com elas. Era algo que para mim era uma prioridade muito grande e eu não abri mão. Então, assim, amados, a nossa vida, ela precisa ser avaliada todos os dias. E principalmente quando se trata da vida cristã. E por quê? Porque se eu apenas escolher e não tomar uma decisão, de fato, em algum momento eu vou parar no tempo. Ou eu vou pender para outro lado. Eu nunca vou estar verdadeiramente firme se eu apenas fizer uma escolha, mas não tomar uma decisão. Olha o que Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós não vamos ver Jesus dizendo assim: olha, tá na hora de todo mundo, vai todo mundo agora se arrepender e crer no evangelho, porque eu estou mandando, vai todo mundo fazer. Não, amados. Nós vamos ver que Jesus, ele estava aqui cumprindo o ministério dele, pregando o evangelho ali na Galileia. E ele pregava trazendo a seguinte mensagem: arrependei-vos e crede no evangelho. Então nós vemos aqui duas vertentes. Primeiro, vocês vão fazer uma escolha. E qual é a escolha? Se arrepender. Primeiro, vocês vão fazer a escolha de pensar, de se autoavaliar, autoanalisar, reconhecer os seus erros e se arrepender. Feito isso, agora vocês precisam tomar uma decisão. E qual é a decisão? Crer no evangelho. E é por isso que nós vemos muitos cristãos vacilantes, como o povo de Israel era. E por quê? Porque eles param na primeira vertente, escolha. Eu escolhi, me arrependi, me batizei, puf, acabou aqui. Como nós falamos no nosso último vídeo, não basta apenas se batizar, você precisa crer. Não basta apenas se arrepender se você não crê. Como Jesus deixou muito claro. Primeiro, faça uma escolha. E se arrependa. Com arrependimento, você vai tomar atitudes, como se batizar, como procurar estar com pessoas do meio ali cristão, que você sabe que são pessoas edificantes para você, como assistir cultos, palestras,
reuniões que te tragam para mais perto daquilo que você escolheu. Mas aí Jesus pega e fala, não basta apenas fazer uma escolha, como você precisa tomar uma decisão, porque crer é uma decisão. Quando eu tomo a decisão de crer, amados, entenda, eu não apenas estou disposta a acreditar, como nós falamos no outro vídeo, naquilo que eu vejo, mas eu estou me colocando à disposição, inclusive, daquilo que eu não vi ainda acontecer. Então, quando eu assumo a decisão de crer no Evangelho, de crer na pregação, automaticamente eu estou desenvolvendo a minha fé, crendo no impossível. Como Hebreus 11:1 vai dizer, que a fé, ela não pode ser vista, ela não pode ser tocada, mas eu creio porque eu sei que independentemente do que Deus fizer, vai acontecer, porque ela é o firme fundamento daquilo que eu não posso ver. Só que eu fiz uma escolha de crer e uma decisão, sabe? De independentemente das circunstâncias que esteja acontecendo, eu sei o Deus que eu sirvo, então eu tomei a decisão de entregar a minha vida nas mãos dele e eu vou crer no que ele fizer. O grande problema hoje é que muitos de nós só quer servir a um Deus que dê todas as coisas muito boas que ele pode dar. Mas quando Deus tira uma coisa aqui, outra coisa ali, que eu aprendi, amados, que o mal que Deus permite na nossa vida é para que o bem aconteça. Porque o que para nós é mal, como Paulo mesmo vai dizer, que o castigo, ele pode não parecer bom para aquele que está sendo castigado naquele momento, mas depois, no futuro vindouro, é que a pessoa vai entender o porquê que houve aquele castigo e vai colher os frutos daquilo. Então, o que muitas vezes nós olhamos e vemos como mal de Deus, na maioria das vezes é Deus fazendo bem para nós, mas que nos incomoda porque vai contra a nossa vontade, sabe? Mas quando eu tomo a decisão de servir a este Deus, eu entendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque é o que a palavra dele vai dizer. E Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você entende que não é apenas uma escolha, mas também uma decisão? Sabe, amados, eu fico todos os dias aqui pensando, e recentemente, uma irmã da igreja, minha líder, né? Na igreja, líder do Ministério de Serviço da igreja, que inclui a recepção, os visitantes, o café da manhã, a direção de culto, a pessoa que fica responsável pelo estacionamento lá na igreja, né, e tal. E essa moça, ela lidera esses setores, mas ela dividiu os setores e colocou um líder para cada setor. E aí ela me ligou e ela falou, Alessandra, eu queria muito que você liderasse os visitantes. Irmãos, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito preocupada, porque eu falei com ela, olha, eu tô muito feliz com o seu convite, mas eu trabalho à noite. E assim, por mais que no momento eu não tô vendendo nada, mas como é que eu faço? Por exemplo, no culto de quinta-feira, porque eu trabalho quinta, sexta, sábado e domingo. Então, no culto de quinta-feira, se eu não tiver ninguém para servir, eu não vou conseguir simplesmente virar para você e falar assim, olha, eu não consegui ninguém para servir, eu também não posso ir. Mas aí, conversa vai, conversa vem, nós fomos conversando e eu passando para ela a minha condição e ela me passou a dela e no final das contas eu fiz uma escolha e eu falei com ela assim, olha, tudo bem, então eu escolho aceitar a sua oferta de liderar o setor dos visitantes. E a princípio eu fiz aquela escolha. E com o passar do tempo, né, nós montamos um grupo no WhatsApp e eu vi que realmente as pessoas não estão dispostas a servir. Então,
depois da minha escolha, eu tomei uma decisão. E eu falei, Senhor, eu escolhi liderar este setor e eu não vou deixar esse setor em falta. Portanto, eu vou estar lá todos os cultos que não tiver ninguém para servir. Porque para mim, amados, não é um fardo, para mim é um prazer, é uma honra. Igual na quinta-feira passada, depois de não sei quanto tempo, eu tive pedidos. Eu só vi depois do culto, mas eu tive. Mas foi um culto tão maravilhoso. E aí a minha menina virou para mim e falou assim, mãe, você teve pedidos, mãe, você perdeu os pedidos. Se você perdeu o pedido, você perdeu o dinheiro. Eu falei, filha, perdi. Mas eu tava tão feliz porque eu falei com ela, eu perdi o dinheiro, mas o alimento que eu ganhei, a recompensa que eu ganhei com a palavra desse culto de hoje, eu tenho certeza que dinheiro nenhum ia me dar. E, amados, não é dizer que eu não tô precisando, eu tô precisando. Eu preciso pôr a gasolina. A minha igreja não é do lado da minha casa. Ela é uns 20 minutos da minha casa. Não é pertinho. Então eu preciso da gasolina, eu preciso de gasolina para buscar minhas filhas, eu preciso de dinheiro para comprar as coisas que eu preciso preciso. Só que eu já vivi um tempo de provisão com Deus aqui tão grande quando meu marido não estava aqui, e eu não consigo me preocupar mais com isso. Sabe? Eu já sei que Deus vai prover. E assim, Deus sabe que eu tô aqui, eu tô disponível, como ontem eu estava aqui disposta a trabalhar. 2 pessoas me chamaram, mas não fizeram pedido. E glória a Deus por isso. Tudo bem. E hoje eu vou sair, vou pro culto de mulheres, vou assistir o culto, vou voltar e se tiver cliente eu vou atender com o maior prazer do meu coração. Mas se não tiver, tudo bem. Sabe, eu aprendi que a vontade de Deus para nós, ela é tão perfeita e maravilhosa. E às vezes o pouco, ele significa tanto. Ele é tão mais agradável, eu não sei como explicar para vocês, mas é isso que eu tô vivendo hoje. Eu gostaria de estar fazendo muito mais coisas, sabe? Que dependem de dinheiro, mas tudo bem. Eu posso não ter o dinheiro, mas o fato de eu não ter o dinheiro não me impede de sair da minha casa agora, nem que eu tenha que pedir carona para alguém da igreja, mas de sair da minha casa agora e ir para o culto, adorar o Senhor e receber o alimento que Ele tem ali para me dar, sabe? Então, amados, que não seja apenas uma decisão que você tome na sua vida, que não seja apenas uma escolha que você faça na sua vida, que pare nisso, mas que seja uma decisão que você tome e que você leve isso todos os dias. E todos os dias você vai precisar pensar sobre isso. Tem vezes, por exemplo, que eu não quero nem sair de casa. Eu tô exausta, cansada. Na quinta-feira, por exemplo, foi um dia muito cansativo. Chegou o guarda-roupa da minha menina e eu já tava fazendo um monte de coisa e eu fui montar o guarda-roupa, agarrei. Eu acabei o guarda-roupa ontem, irmãos. Ontem à noite. Deu muito trabalho, porque não foi só montar o guarda-roupa, eu tive que pintar o quarto da minha menina. Foi muita coisa que eu tive que fazer para depois não ter que arredar o guarda-roupa, sabe? Então foi muita coisa. E eu saí para o culto exausta. Mas eu decidi, eu falei, não, Senhor, eu não fiz apenas uma escolha de liderar. Mas eu tomei a decisão de que eu vou dar o exemplo de líder. Já pensou se Jesus tivesse feito apenas uma escolha e não tivesse decidido vir ao mundo para morrer por nós, para que nós tivéssemos um novo e vivo caminho até Deus de novo? Em algum momento ele ia desistir, ele ia abortar o plano de Deus e acabou ali. Mas ele decidiu. Desde o ventre de Maria, Jesus já tinha uma decisão que ele tinha tomado e ele não abria mão disso. E mesmo ali sofrendo, padecendo grande sofrimento e indo até a morte, caminhando até a morte, amados, porque ele não foi levado, ele caminhou até a morte, morte de cruz.
Hora nenhuma ele se absteve da decisão que ele tinha tomado. Ele decidiu. Que nós possamos aprender com Jesus. Que não sejamos apenas pessoas que escolhem, mas que sejamos pessoas que decidem. Porque se formos pessoas que apenas escolhem, seremos vacilantes, não seremos constantes, como Paulo diz que nós devemos ser firmes e constantes. Mas seremos vacilantes. Uma hora nós vamos estar de um jeito, outra hora vamos estar de outro. Precisamos decidir. Tome uma decisão na sua vida hoje. Se você ainda não escolheu a este Deus, se você ainda não escolheu Jesus para a sua vida, escolha. E se arrependa dos seus pecados. Mas tome a decisão de crer no Evangelho de todo o seu coração. Também não faça isso pela metade. Eu vou crer nisso, nisso e nisso, como o pastor até pregou na quinta-feira. Eu até creio, mas eu vou crer só nisso daqui que Jesus falou, porque isso daqui já não é pra mim, entendeu? Isso daqui já não condiz com o meu caráter e minha personalidade. Não, amados. Se vocês estão decidindo por Jesus, escolhendo este caminho, então decidam crer de todo o coração. E olha, eu tenho aprendido o valor, né? Porque quando o Senhor falou comigo para começar o canal, eu falei, ai meu Deus, eu sou péssima com a internet. Eu tô até, inclusive, tentando me desligar de telefone, essas coisas, porque eu não quero ficar apegada a esse tipo de coisa. E eu falei com ele, mas por quê? Por que o Senhor quer que eu comece um canal? E Deus falou comigo na época que é porque seria o meio mais fácil de alcançar pessoas, porque as pessoas têm acesso à internet na grande maioria dos lugares do mundo. Além do que hoje tem o telefone, que as pessoas levam para tudo quanto é lugar e a maioria tem internet no telefone. Além do que hoje eu vejo o valor de um canal, amados. Porque, por exemplo, tem cultos que eu vou para a igreja e eu não consigo absorver tudo que o pastor fala. E quando eu chego aqui em casa, eu tenho o prazer de ligar a pregação que eu estava assistindo e não consegui absorver tudo e assistir novamente. Então hoje eu vejo como é importante. Como foi bom para mim, como os canais de YouTube me ajudaram. Infelizmente alguns atrapalharam, mas quando nós buscamos a direção do Espírito Santo, ele vai nos mostrando o que é bom e o que não é para nós. E assim, sabe, valorizem. Valorizem isso. Por mais que eu não esteja aqui todos os dias gravando vídeo para vocês, tá aí, tem mais de 200 vídeos já no canal que vocês podem ir procurar e assistir. E assistir de novo e de novo, até que vocês consigam absorver. E olha, eu vou dizer de todo o meu coração, mesmo que você já tenha assistido o último vídeo que eu falei sobre acreditar e crer, que vocês possam voltar lá e absorver o máximo que vocês puderem. É disso que se trata a palavra de Deus, entende? Não é apenas ler, ou ver, ou ouvir, mas é você meditar. Por mais que a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não se trata apenas de escutar, mas é de você ouvir, entrou e veio para o coração, e aqui você começa a meditar. Você começa a pensar naquilo e começa a trazer aquela verdade para a sua vida. É disso que se trata a palavra de Deus. E é muito interessante, amados, porque quando Jesus vai contar a parábola do semeador, ele vai falar sobre alguns tipos de campos, alguns tipos de vidas, alguns tipos de corações. E 2 corações tomaram uma escolha. Escolheram. Pegaram a semente e colocaram ali, mas colocaram de maneira muito rasa. Então aquelas raízes não se aprofundaram na terra.
Leiam depois aí a parábola do semeador. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo para vocês aqui a referência bíblica, para que vocês possam ler e meditar a respeito disso. E duas vidas, dois corações, eram corações que fizeram escolhas. Eu até vou escolher, eu escolho pegar essa semente aqui, eu vou até plantar. Mas aí vieram as circunstâncias da vida. Veio a riqueza, os desejos do coração, os problemas, as tribulações. E logo, aquela semente, Não podemos ser assim. Precisamos ser como a última semente da parábola do semeador. Que Jesus vai dizer que recebeu a boa semente. Aquela terra estava boa, a semente foi cultivada, criou raízes profundas. E ela não apenas criou raízes, não apenas cresceu, como deu frutos. Sabe? Como produziu mais e mais e mais frutos para o reino de Deus. É assim que nós precisamos ser. De escolhas, muitas pessoas vivem. Agora, de decisões, são poucas pessoas. Que no vídeo de hoje, você possa ser encorajado a fazer uma decisão, a tomar uma decisão definitiva para a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, dos seus parentes e de todas as pessoas que estão ao seu redor. E que no nome de Jesus esse final de semana seja um final de semana grandioso para você e para todos aqueles que estão ao seu redor. Que aonde você colocar a planta dos seus pés seja mais do que abençoado em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.